Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, resolvendo questões sobre a Lei 8.112 de 1990. Gostaria de colocar algumas pontuações sobre o nosso curso. Olha, eu estou resolvendo várias questões, então eu estou gabaritando junto com vocês. Então, eu não tenho o gabarito das questões para enviá-lo pronto para vocês. Então, eu peço a colaboração de vocês para que você mesmo que me assiste nesse momento, anote aí e vá conferindo as questões, ok? Porque eu não tenho esse gabarito pronto em mãos. Depois eu posso até fazê-lo, mas por enquanto eu não tenho. Até tem aluno cobrando gabarito das questões anteriores. Eu não consegui administrar meu tempo ainda para verificar esse gabarito, mas conferindo comigo, dentro do curso, é mais fácil, porque eu estou conferindo questão por questão, ok? Até aqueles gabaritos que pode estar errado ou questão anulada, agora nós estamos fazendo as correções adequadas, ok? Então, você mesmo cria o gabarito das questões, corrija as questões com as aulas que nós estamos publicando. Outra coisa, hoje eu gostaria muito, mais uma vez, agradecer a você que está compartilhando, está divulgando os cursos que são publicados na página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. É muito bom saber que esses cursos estão colaborando com o estudo de vocês. Assim, continue divulgando, pode fazer o convite para participar do Face com vocês, que para mim será uma alegria e com certeza eu confirmarei o convite. Outra coisa, pode solicitar publicação de cursos que eu vou estar analisando dentro da possibilidade e do meu conhecimento, eu estarei gravando para vocês. Valorize o curso de resolução de questões. É muito importante para a sua vitória. Eu estou falando com certeza, é muito importante para a vitória de vocês. Ok? Quero mandar um abraço para todos aqueles que hoje está nos assistindo e vem acompanhando os meus cursos. E mandar um grande abraço especial para os alunos lá do Rio Grande do Sul. Uma aluna escreveu e falou assim: professor, não é só Minas não, aqui o pessoal do Rio Grande do Sul também está assistindo as suas aulas. Então, muito obrigado e um grande abraço. Não se esqueça, seja disciplinado, estude todos os dias e assista todas as aulas. Nós temos aí vários cursos publicados, Então você escolhe aquele que vai ser exigido para o seu concurso, estude, dedique o seu tempo e faça um estudo sério, compromissado, ok? E quero também parabenizar você nesse momento que está me assistindo. Nós estamos chegando aí na casa dos 7.000 acessos aos cursos que nós disponibilizamos. Esse sucesso é seu. É graças a esse sucesso que nós estamos batalhando, trabalhando para publicar mais cursos que com certeza irão ajudar vocês. Hoje nós vamos iniciar pela questão, continuar o estudo, pela questão de número 138. Em regra, o servidor público tem direito a um período de 30 dias de férias por ano trabalhado, sendo admitido a acumulação desse somente por necessidade da administração, jamais por interesse pessoal. Corretíssimo. Eu quero chamar a atenção de vocês para vocês tomarem cuidado com questões que a banca irá formular. Olha só, em regra, o servidor público tem direito a um período de 30 dias de férias por ano trabalhado. Correto. Sendo admitida a acumulação desse período somente por necessidade de administração, jamais por interesse público.
se a banca colocar por interesse pessoal, a questão está errada. Então, você pode marcar aí C, porque a questão 108 está correta. Questão 139. Considere que determinado escrivão de polícia não compareça habitualmente à delegacia onde está lotado. Embora observe o horário de trabalho quando se faz presente. Nessa situação, esse escrivão descumpre o dever funcional da assiduidade. Descumpre sim. Não importa ele ser um servidor assíduo só quando ele está presente. Na verdade, a assiduidade é um dever contínuo do servidor público. Então, a questão 139 está correta. Questão 140. O servidor público, conforme a natureza da infração que cometer no exercício do cargo, pode responder perante a administração pública e ou perante o Poder Judiciário. Corretíssimo, né? O servidor público, conforme a natureza da infração que ele cometer, ele pode responder tanto na administração pública quanto na administração judiciária ou nas duas. A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis federais, estabelecido na Lei 8.112 de 1990, julgue o seguinte item. Questão 141. O servidor, mesmo que habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, só ganhará estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. A partir de então, só perderá o cargo em razão de condenação em sentença judicial transitada em julgado ou em processo administrativo disciplinar que se lhe assegure ampla defesa. Meus caros, corretíssimo. Depois que o servidor foi habilitado em concurso público, em cargo efetivo, e completou os seus 3 anos de efetivo exercício, ele só perderá o cargo em razão de sentença transitada em julgado ou processo administrativo. Questão de número 142. Com base na Lei 8.112, julgue os itens a seguir. Considere que Esmeralda, servidora pública, que solicitou licença não remunerada para cuidar de sua mãe enferma, permaneceu nessa condição por cerca de 1 ano. Posteriormente, ao retirar sua certidão de tempo de serviço, observou que o referido período de licença não havia sido contabilizado e entrou com um pedido de revisão. Nessa situação, o pedido de revisão deverá ser negado, pois licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor somente é contada para efeito de aposentadoria, se for remunerada. Meus caros, a questão está correta. Questão 142. Quero mostrar para vocês aqui, na Lei 8.112, o que ela diz. Artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas. E conste
do seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica oficial. A licença somente será deferida, meus caros, se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário na forma do disposto no inciso 11.2 do 44. A licença será concedida sem remuneração. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 30 dias, podendo ser prorrogada por até 30 dias, mediante parecer de sua junta médica oficial e excedendo esse prazo sem remuneração por até 90 dias. Então, nesse caso, não será contado o tempo. Então, com certeza, o pedido da requerente deverá sim ser julgado improcedente. Questão de número, então, a 142 é uma questão verdadeira. 143. É vedado a chefe de repartição pública, em qualquer situação, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. Verdadeira ou falsa? A questão está errada. Porque, na verdade, não é em qualquer situação. Nós vamos ter ressalva, conforme dispõe o artigo 117, inciso 17. Ao servidor é proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto, tome cuidado com as exceções, exceto em situações de emergência e transitórias. Então, a questão 143 está incorreta. Questão 144. De acordo com a Lei 8.112, é vedado ao servidor público recusar fé a documento público. Corretíssimo. De acordo com o artigo 116. De acordo com o artigo 116, é proibido, 117, desculpa, é proibido, no inciso 3, recusar fé a documentos públicos. Questão correta. Questão 145, 145. Prescreve em 2 anos a ação disciplinar de suspensão, contados a partir da data em que o fato tornou-se conhecido. A questão de número 145, ela está correta, de acordo com o artigo 142 da Lei 8.112 de 1990. Acompanhe comigo. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Em 2 anos, quanto à suspensão. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Questão 145 é verdadeira. Questão 146. Se, depois de aprovado em concurso público, um cidadão for nomeado para cargo no serviço público e falecer
antes de tomar posse, sua esposa terá direito a deixa eu transferir aqui, a pensão junto ao INSS. Direito este que, na situação considerada, consubstancia-se independentemente da posse. Para começar, não é junto ao INSS, porque na verdade ele é um servidor público, né? Então aí ele também pode, se caso ele for acumular, né? Mas de qualquer forma, o erro dessa questão é o seguinte: você vai acompanhar no artigo 13, deixa eu abrir o meu aqui, artigo 13, inciso 5, que diz o seguinte: no ato da posse, o servidor, não, estou falando errado, artigo da posse, artigo 13, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvado os atos de ofício previstos em lei. A posse ocorrerá no prazo de dias, contada a aplicação do ato de provimento. Meus caros, a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto. Olha o que fala a questão. A questão diz que se depois de aprovado em concurso público, um cidadão for nomeado para o cargo no serviço público e falecer antes de tomar posse, ele não tomou posse. Se ele não tomou posse, aqui diz, sua esposa terá direito, deixa eu pegar que está travando meu sistema aqui. Sua esposa terá direito à pensão junto ao INSS, direito esse que na situação considerada consubstancia independente da posse? Não é independente da posse, depende da posse. Se tomou posse, na verdade, o ato se torna inválido, né? O ato não existe aquele ato. Se tornado sem efeito, será tornado sem efeito o ato de provimento. Então a questão está errada. No que se refere às licenças, que são direitos do servidor, julgue os itens. Questão de número 147. Questão 147. A licença por motivo de doença de pessoa da família é concedida sem remuneração. Meus caros, é muito complicado e é perigoso você responder uma questão dessa sem observar as ressalvas. A licença por motivo de doença da família é concedida sem remuneração. A banca aí, ela está sendo muito absoluta, muito direta, mas não é isso. Não é assim. O artigo 147 vai nos mostrar o que é o correto. O artigo 83, desculpa, nós estamos aí, hoje o professor está trocando tudo. O artigo 83 diz o seguinte: poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou do companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva nas suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica oficial. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. A licença será concedida sem remuneração do cargo
efetivo até 30 dias, podendo ser prorrogado por até 30 dias. Então, até 60 dias, ele terá licença sem prejuízo do cargo, mediante parecer de junta médica oficial, e excedendo esse prazo, sem remuneração por até 90 dias. Questão 148. Então, a questão 147 está errada. 148. A licença para tratar de assuntos particulares será concedida sempre no interesse da administração. Sempre no interesse da administração. Somente os servidores de cargo efetivo estáveis por até 3 anos consecutivos e sem remuneração. Corretíssima. Corretíssima a questão de número 148. Pode marcar C. C de correta. Meus caros, o artigo 91, ele diz o seguinte: a critério da administração, poderão, não é deverão, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório. Porque se tiver em estágio probatório, não será concedido. Licenças para trato de assuntos particulares pelo prazo de 3 anos. 3 anos consecutivos, sem remuneração. É sem remuneração. Questão de número 149. A licença de servidor para atividade política que vise concorrer a mandato público é concedida sem remuneração. Deixa eu fazer só uma correção aqui, que está escrito mandado, não, é mandato. Espera aí, deixa eu fazer uma correção aqui. Mandato. Só estou corrigindo aqui. É concedida sem remuneração. Essa questão você vai marcar E de errada. Por quê, professor? Acompanhe o que diz o artigo 86. O servidor terá direito à licença sem remuneração, durante o período que mediar entre a escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e às vésperas do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Aí será sem remuneração. Agora, parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo, na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao do pleito. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de 3 meses. Questão de número 150. Acerca do regime disciplinar dos servidores públicos, julgue os itens. A inassiduidade habitual, apta a ensejar perda de cargo público, é aquela caracterizada pela ausência sem causa justificada por 60 dias, interpoladamente durante o período de 12 meses. A questão de número 150, ela está correta. Você deve marcá-la com a letra C, correta. É o que diz o artigo
é que diz o artigo 139 da lei. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada, por 60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. A questão 150 está correta. Questão de número 151. 151. Acompanhe comigo. A ação disciplinar prescreve em 2 anos para as infrações punidas com advertência. Errado. A ação disciplinar prescreve em 180 dias quanto à advertência. A ação disciplinar prescreve em 180 dias quanto à advertência e em 2 anos quanto à suspensão. Questão 151 deve ser marcada com E, pois está errada. Manuel prestou concurso público e foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de médico de Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tendo sido nomeado em 2/6/2005, com a respectiva publicação da nomeação no Diário Oficial da União em 2/6/2005. A respeito da situação hipotética acima, e considerando que os servidores do INPI são regidos pela Lei 8.112, julgue os itens seguintes. 152. Questão 152. Caso Manuel não possa comparecer no dia determinado pelo INP para a sua posse, seu irmão poderá tomar posse por ele mediante procuração específica. A questão 152, ela está verdadeira, conforme o que diz o artigo 13, parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Questão 153. Após tomar posse, Manuel terá até 15 dias para entrar em exercício no cargo de médico do INPI. Alternativa correta. É o que diz o artigo 15, parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. A questão 153 está verdadeira. Questão 154. Manuel, no ato da posse, terá de apresentar ao INPI declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Corretíssima. Essa exigência ela está disposta no artigo 13, parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Consoante as disposições da Lei 8.112 de 1990, que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos da União, julgue os itens. Questão 155. A partir da promulgação da Emenda Constitucional número 19, deixou de ser obrigatória a adoção de regime jurídico único para os agentes da administração direta
das autarquias e das fundações públicas. A alternativa está correta. É o que dispõe o artigo 40 da Constituição Federal. Questão 156. A investidura em cargo público dá-se com a nomeação. A investidura em cargo público dar-se-á com a nomeação. A questão 156, ela está incorreta. Por quê, professor? Porque o artigo 7º diz o seguinte: a investidura em cargo público ocorrerá com a posse e não com a nomeação. Questão 157. De acordo com a Lei 8.112 de 1990, função pública é o conjunto de atribuições e responsabilidade prevista na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Questão errada. Esse é o conceito de cargo público, porque função é o conjunto de atribuições às quais não corresponde a um cargo ou emprego. Agora, o conceito apresentado é de cargo público, conforme dispõe o artigo 3º. A alternativa 157 está errada. Questão 158. Para o servidor ocupante de cargo público de provimento efetivo, não se exige aprovação prévia em concurso público. Errada, meus amigos. Errado. Para o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, exige sim a aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Questão 159. O servidor tem prazo de 30 dias, contado da posse, para entrar em exercício. Falso. O servidor tem prazo de 15 dias, contado da posse, para entrar em exercício. Então, a questão 159 está incorreta. Vou encerrar esse vídeo e no próximo nós vamos continuar, vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de questão, esgotando a Lei 8.112 de 1990. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.